Olá pessoal, tudo bom? Bem, estou aqui hoje para começar a parte de polimerização via radicais livres, né, que ela está dentro, como eu falei, dentro da polimerização em cadeia, né, e é um dos tipos, né, dos mecanismos de iniciação. Né? Então, além da polimerização via radicais livres, você pode ter polimerização iônica, que se divide em catiônica e aniônica, né? A polimerização do tipo coordenação, né? E alguma outra aí, mas essas são as mais tradicionais, digamos assim, tá? Então, a polimerização via radicais livres, ela é a mais comum, eu diria, né, em termos de produtos produzidos, né? E como eu falei, aqui é a menos seletiva, né, pelo fato do centro ativo não ser uma carga, né, nem ser um complexo, né? E muitos polímeros, por exemplo, poliestireno comercial, o PMMA, né, o Teflon, o PVC, né, várias borrachas, né, todos são obtidos por esse tipo de polimerização aí, né, que tende a gerar moléculas, né, com estrutura mais irregular, né. No caso, por exemplo, do PS, PMMA, do PVC, né, estruturas predominantemente atáticas, né? Embora, como eu disse também já no vídeo anterior, você possa ter um certo nível de sindetaticidade a depender do tamanho do grupo lateral, mas isso aí é apenas uma exceção. A todo propósito, você pode pensar que as cadeias, por esse tipo de iniciador, ou seja, iniciador do tipo radical livre, tendem a gerar moléculas atáticas, por exemplo. Né? E isso implica numa cadeia irregular e, portanto, sei lá, como consequência disso, você pode dizer que elas vão tender a gerar polímeros mais amorfos e coisa e tal, tá? Mas pode ser interessante para certas situações, não quer dizer um ponto negativo, né? Porque é interessante que o PS seja assim, que o PMMA seja assim, o PVC também, né? Então não é um ponto negativo, né? É apenas um aspecto, né, desse tipo de polimerização. Agora, vai ser uma limitação se você buscar, sim, uma cadeia regular, tá? Então, eu vou começar aqui falando. Não vou terminar o assunto hoje, né? Só uma parte. Então, coloquei aí só o título, né? Polimerização via radicais livres. Voltando aqui para mim agora, né? Um detalhezinho, né? Que eu já tinha falado no vídeo anterior e vai ser importante repetir aqui é o fato de que a polimerização em cadeia ela tem etapas distintas, né? A iniciação, a propagação, a terminação, né? Podendo ter também a etapa de transferência, tá? E essa etapa de transferência, ela, em regra, é bastante importante, né? Seja para gerar ramificações, seja para controlar a massa molar, né? E isso eu vou deixar isso claro, né? Antes de fechar esse assunto aí. Então, a iniciação, que é a primeira parte da polimerização. Então, o que é bom a gente ter, digamos assim, fazer um exercício do cenário do que seria uma polimerização, né? Então, eu vou pensar aqui num reator, né? E nesse reator eu vou ter ali os atores principais, os monômeros, né, fundamentais, no caso agora o iniciador, e de repente solvente, né? Algum outro detalhe ali, por exemplo, um co-iniciador, coisa e tal. Mas vamos pensar nesses três principais aí, né? Monômero, iniciador e solvente, né? E quando eles estão lá nas suas devidas concentrações, o iniciador ele vai se decompor, pensando aqui nessa aula de hoje, né? Que é a polimerização via radicais livres, né? O iniciador vai se decompor em radicais, né? E esse local aí vai ser o ponto em que o monômero vai ser inserido, né? Então, a decomposição do iniciador e a adição do primeiro monômero, essas duas etapas, elas correspondem à iniciação, tá? A etapa de iniciação, tá? Então, repetindo, decomposição do iniciador em radicais e a adição do primeiro monômero, tá? Normalmente, para a polimerização via radicais livres, a decomposição do iniciador ela é mais lenta,
do que a adição do primeiro monômero, ou seja, a adição do primeiro monômero a esse radical aí, ela é extremamente mais rápida. Então, a etapa dominante aí é exatamente a decomposição do iniciador por ser mais lenta, tá? E como se dá essa decomposição do iniciador? Você pode ter algumas formas, né? Uma mais tradicional seria por temperatura, né? E tem alguns compostos químicos que têm essa característica, ou seja, dessa decomposição homolítica, né? Com o aumento da temperatura. Por exemplo, os mais usados são o quê? Os peróxidos, hidroperóxidos e os azocompostos, né? Então, a partir de certa temperatura, eles têm uma ligação fraca lá, por exemplo, no caso dos peróxidos, né? E a ligação OO, né? No caso do hidroperóxido do mesmo jeito, né? Seria o OOH, mas a ligação que quebra é a ligação oxigênio-oxigênio, né? Então, a partir de certa temperatura ali relativamente baixa, digamos assim, abaixo de 100 graus, né? Sei lá, 50, 80 graus por ali, né? Essa ligação vai se quebrar porque tem uma baixa energia de ligação, gerando radicais, porque é uma quebra homolítica, né? E aí, em seguida, vai ter a adição dos monômeros, né? E como eu disse também no vídeo anterior e repetindo aqui, apesar de você estar numa temperatura, né? Você não, do meio, né? Estar numa temperatura em que já se superou, digamos assim, a energia para a quebra das ligações, não vai ter inicialmente a quebra de todas as ligações do iniciador, para daí ter a adição dos primeiros monômeros, para depois ter a propagação. Não é assim. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem primeiro toda a iniciação acontecendo, para depois ter a propagação, para depois ter a terminação. Não. Você tem uma distribuição de tempo de decomposição de iniciador. Tá? De maneira que, como eu disse, né, na polimerização em cadeia já há uma convivência logo no início da polimerização de cadeias prontas, terminadas, com monômeros, com cadeias crescendo, com iniciador não decomposto. Por quê? Porque existe uma distribuição de tempo de decomposição de iniciador. Tá? E como é que você vê isso em termos de dados, né? Por exemplo, o cara que te fornece um peróxido, por exemplo, o cara que vende para você, ele vai dar ali o tempo de meia-vida, né? Normalmente o dado que você pode usar é isso, né? Então isso quer dizer o quê? É o tempo naquela temperatura ali que ele é gasto para a concentração daquele peróxido reduzir a metade, ou seja, para ele se decompor até a metade da concentração inicial que ele tinha, tá? E obviamente que se aumentar a temperatura, esse tempo de meia-vida vai diminuir, né? Ok? Então, como eu estava dizendo, a forma mais comum é temperatura, né? Geração de radicais a partir de aumento de temperatura, e os compostos mais comuns são peróxidos, hidroperóxidos compostos azo, seja por uma ligação que é de baixa energia, ou seja, por exemplo, devido ao fato de gerar compostos de mais estabilidade. Por exemplo, nos azocompostos, tende-se a gerar nitrogênio, né? Então, essa reação aí vai implicar em compostos, digamos assim, gerar um composto mais estável e, portanto, é propício a acontecer com o aumento da temperatura. Tá? Então, além da temperatura para a geração desses radicais, ou seja, para a decomposição desses compostos radicais, existe a possibilidade, por exemplo, de uso de radiação, né, que são os fotoiniciadores. Então, alguns compostos químicos, ao absorver um foto de radiação, eles podem se decompor em radicais, né? E existe a possibilidade também de reações de oxirredução, né? Normalmente chama de iniciadores redox. Então, nesse caso, o que quer dizer? Na maioria das vezes, presença de elementos metálicos, né, que se oxidam, ou seja, eles doam elétrons, e ao doarem elétrons, eles fazem com que certos compostos se decomponham e radicais sejam gerados. Inclusive, os próprios peróxidos fazem parte disso aí, tá? Então, alguns peróxidos, na presença de elementos metálicos, né, de cátions, que tendem a doar elétrons, né, e, portanto, se oxidando, né, esses peróxidos, ao se decomporem, eles geram radicais. Tá? Normalmente, aí tem um detalhezinho que eu vou deixar mais claro daqui a pouco, é o fato dessa decomposição não gerar dois radicais, como acontece, por exemplo, numa decomposição térmica. Ele tende a gerar um. Tá? E
teria, por exemplo, a possibilidade da geração de radicais ser diretamente, por exemplo, no monômero. Então, sem um composto iniciador, aí entram aquelas exceções que eu disse, que nem sempre existe um composto, digamos assim, físico, né? Não sei se é bom esse termo, né? Mas, digamos assim, você tem só monômero lá no meio de polimerização, então aí não teria aquele iniciador, um composto químico a mais colocado ali para que ele se decomponha e, portanto, você chamá-lo de iniciador. Às vezes, por exemplo, a presença só do monômero, se tiver a incidência de radiação, né, numa dada concentração ali, digamos assim, de fótons, alguns monômeros vão gerar radicais, vão se decompor em radicais, em radical, digamos assim, e a polimerização acontecer a partir desses centros aí, ou seja, que foram monômeros que se transformaram em radicais, tá? Então, aí seria a radiação direta, né? Diferente do anterior, que é um fotoiniciador. No anterior existe um composto químico, um iniciador mesmo, que se decompõe em radicais, né? Agora, existe a possibilidade da própria radiação, ao incidir no monômero, gerar radicais e esses radicais implicarem numa polimerização, né? E, por fim, tem uma outra possibilidade de geração de radicais que também não usa, né, compostos externos, ou seja, iniciadores propriamente dito, que é a chamada polimerização térmica, né? Que nesse caso você pode dizer que o iniciador, digamos assim, da polimerização vai ser a partir de um rearranjo, digamos assim, de alguns monômeros, né? E havendo ali um rearranjo, radicais são gerados e, portanto, a propagação vai ocorrer a partir dessa combinação de monômeros, tá? E onde é que a gente pode constatar isso? A gente vai ver que alguns monômeros, quando eles são armazenados, os caras armazenam em baixa temperatura. Exatamente porque há o risco, né, se a temperatura for ambiente é um pouco maior, de ter a polimerização daquele monômero. Então, os caras às vezes colocam ele numa temperatura baixa. Então, a gente poderia dizer que, nesse caso, houve uma polimerização térmica, se esse cuidado não foi tomado, ou seja, se ele não foi armazenado em temperatura baixa. Então, ali não tinha iniciador, não tinha nada, e a polimerização aconteceu por quê? Porque houve um rearranjo de alguns monômeros, gerando radicais no meio e possibilitando a polimerização acontecer, tá? E, para exemplificar o caso anterior que eu disse, da radiação incidindo e podendo gerar polímero, muitas vezes alguns monômeros também são armazenados com envoltos metálicos, né? Envoltórios metálicos, né? Como de repente uma película de alumínio ali, exatamente para impedir a incidência de radiação e assim a polimerização não acontecer prematuramente, tá? E muitas vezes eles contam também com a colaboração, digamos assim, de um composto chamado inibidor. Então, o inibidor é o que? É um composto químico adicionado que ele barra, digamos assim, a possibilidade de reação se alguns radicais forem gerados naquele meio. Então, digamos assim, um monômero que está guardado num dado lugar. Devido à temperatura, ele poderia, alguns monômeros do meio, gerar radicais e, portanto, a polimerização acontecer. No momento que esses radicais são gerados, existe um composto químico que, digamos assim, bloqueia esses radicais gerados, impedindo a polimerização. Então, a partir de uma certa concentração desse inibidor, né, eles vão ali tendo um certo tempo, né, de atuação, né, até, digamos assim, eles serem consumidos e daí não teria mais jeito, ou seja, a polimerização aconteceria por quê? Porque eles foram consumidos, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas que vão fazer reações de polimerização de certos monômeros, eles fazem uma tal de lavagem do monômero, né, que é exatamente para tentar tirar esse inibidor aí, né? Porque se eles não forem removidos, eles vão, digamos assim, atrapalhar a polimerização que você quer, né? Porque eles foram colocados exatamente para que não ocorresse uma polimerização prematura, tá? Ok, então, vou colocar aqui alguns exemplos que eu acabei de dizer, né, sobre os diferentes tipos de iniciador, tá? Então, aqui, por exemplo, se você olhar um composto peróxido, tá? Então, qual é a característica do composto peróxido? Essa ligação oxigênio-oxigênio, como eu disse, ela tem uma baixa energia, né, de ligação, ou seja, a quebra com maior facilidade, né? Existe uma energia baixa para essa ruptura acontecer, e essa ruptura acontece de forma molítica, gerando dois radicais aqui, tá? Então você pode observar aqui que esse composto, a partir de uma certa temperatura, se decompõe em dois radicais, né? Esse composto aqui é o chamado peróxido de benzoíla, ele é bem conhecido, tá?
E um detalhezinho que a gente vê aqui, e acontece em muitas situações, é o fato de que quando ocorre a decomposição de uma molécula de iniciador, são gerados, né, dois radicais. Tá? Aqui seria um exemplo de um azo composto, ou composto azo, né, que tem como característica a ligação, essa dupla N aqui, né, e quando a temperatura aumenta, ocorre uma ruptura, né, em radicais, né, no caso aqui em 2 também, e liberando nitrogênio. Tá? Então aqui vai ter, né, a quebra dessa ligação, né, ficando um elétron desemparelhado aqui, e um elétron desemparelhado no nitrogênio, e aqui do outro lado do mesmo jeito, um elétron desemparelhado no nitrogênio e outro no carbono. Então, esses dois elétrons desemparelhados vão vir aqui para o nitrogênio formando uma tripla ligação, e portanto deixando dois radicais aí gerados. Tá? Então, um exemplo de um peróxido e um exemplo de um azo composto. Né? E nesse caso aqui, como eu falei, é o peróxido de benzoíla, e nesse caso de baixo aqui é o azobis ou butyronitrilo. Tá? Um detalhe que muitas vezes pode acontecer, né, e eu particularmente tive um exemplo disso uma vez, né, é o fato de ter a possibilidade de uma outra ruptura aqui, gerando CO2 e o radical ficando exatamente no anel aqui. Tá? Um anel ponto mais CO2. Eu vou até contar essa história em 2 minutos aqui. Né? Uma vez eu fui utilizar um peróxido para reticular polímero, né? Porque o peróxido pode ser usado para isso. Né? Ele é um agente de reticulação de borracha. Né? E quando o polímero é saturado, muitas vezes o agente de cura é exatamente um peróxido, porque o enxofre precisa das duplas ligações para uma cura acontecer. Né? Então, borrachas de EPDM, por exemplo, EPDM não, EP, né? A EPDM tem dupla. A borracha EP, muitas vezes, a vulcanização, né, ou a reticulação da borracha ela é feita por peróxido, exatamente pelo fato de não ter dupla nesse tipo de borracha. Né? Mas no caso lá é uma reticulação. Né? E, embora seja uma reticulação, ele faz o mesmo papel, que é o que? Gerar radicais. O peróxido decompõe radicais e vai arrancar hidrogênio, vai arrancar átomos das borrachas, fazendo com que gere radicais e se interligue, gerando reticulações. Né? Então, no caso que eu fiz um trabalho uma vez, a gente queria reticular o polietileno de ultra alto peso molecular, né? Que ele muitas vezes é reticulado com radiação, mas nesse caso a gente ia usar o peróxido. Né? E o peróxido, o que ele faz no polietileno de ultra alto? Ele tira hidrogênios. Se não tiver oxigênio no meio, preferencialmente, as reações digamos assim, depois que o peróxido se decompõe numa certa temperatura e remove hidrogênios do polímero, os radicais vão se combinando e gerando uma rede reticulada. Né? E o procedimento que a gente sempre usava para moldar o polietileno de ultra alto era inicialmente 20 minutos de aquecimento sem pressão. Né? Deixava ali só uma placa, era por compressão, uma placa encostada na outra, aquecendo o polímero. Quando chegava em 20 minutos a gente aumentava essa pressão, né? Para daí fazer a moldagem final gerando uma placa no fim. Né? Sendo que quando eu deixei esses 20 minutos e depois apliquei pressão, quando chegou o final, né, da moldagem, que eram 40 minutos, eu tirei e resfriei a placa, né? Resfriei a placa e retirei do molde. Aí quando eu olhei, ela estava cheia de bolha, né? E aí aquilo ali, né, no início, poxa, não vai dar certo isso aqui, porque a gente tentou reticular, gerou um material com bolha, será que não consegue fazer com peróxido, né? Mas o detalhe estava exatamente nessa coisa que eu acabei de mostrar aqui, né, de que há a possibilidade de geração de gases quando você usa peróxido, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Geração de gases, não obrigatoriamente só o CO2, a depender da molécula, pode gerar outro tipo de composto, molécula pequena ali, né? E a solução para a gente foi usar pressão alta desde o começo da prensagem. Né? No momento que a gente usava uma pressão alta, então a gente modificou o método convencional de moldagem, né? E ao aplicar pressão desde o início, todo o gás gerado ele era expulso ali do meio, de maneira que no final a gente conseguiu uma moldagem de um produto sem bolhas, né? E nosso objetivo principal ali era o aumento
da resistência à abrasão, né? Normalmente quando se busca reticular um polietileno de ultra alto, em prótese, por exemplo, é para aumentar a resistência ao desgaste, né? E nesse caso a gente conseguiu com peróxido, embora não seria útil para a utilização como prótese, né? Porque o fato de ter um peróxido ali não é recomendado usar em contato com o corpo humano, digamos assim. E normalmente quando faz em prótese usa-se radiação mesmo para fazer esse processo aí de reticulação, tá? Ok? Então, voltando agora aqui para o nosso assunto, antes de falar disso aí, eu vou colocar um outro exemplo aqui, né, dos que eu citei no começo do vídeo hoje, né? Então, nesse caso, você vê aqui uma molécula de benzofenona que, ao incidir radiação, ela se decompõe em 2 radicais, né? Então, aqui seria um fotoiniciador, né? Que houve a decomposição da molécula pela ação da radiação em radicais, tá? Aqui é um exemplo de decomposição térmica, né? E nesse caso é um composto do tipo hidroperóxido, né? De novo é a ligação OO que vai ser quebrada, né? Mas hidroperóxidos são muito tradicionais, né? Então a gente coloca como um grupo à parte, né? OH, né? É o que caracteriza ser hidroperóxido. E no caso aqui é o hidroperóxido de terte-butila, tá? Então a partir de uma certa temperatura aqui ele vai se decompor, né? Gerando radicais. E aqui um tipo de geração de radicais livres a partir, como eu falei, de elementos metálicos que se oxidam, né? Ele doa elétron, né? No caso aqui um peróxido de hidrogênio, né? Então quando ele doa um elétron, ele faz com que haja essa decomposição da molécula de peróxido de hidrogênio, gerando um radical, tá? Um detalhe aqui é que não foi gerado, né, a quantidade igual dos anteriores aqui, né? Aqui são gerados 2 radicais, no caso aqui só um, tá? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente tem um fatorzinho 2 nas equações cinéticas, que eu vou explicar mais para frente, né? Que aí você não levaria em conta aqui, né, num tipo de iniciador redox, né? Então esse aqui é um exemplo de iniciador redox, por quê? Porque ocorre reação de oxidação-redução no momento que esse radical é gerado, tá? Aqui também uma reação, um iniciador do tipo redox, e como eu tinha dito ainda há pouco, né, pode ser peróxido, que é o caso aqui. Então eu coloquei um R genérico aqui, né, e o peróxido, na presença aqui no caso de um composto de cobalto, né, a oxidação do cobalto aqui, a decomposição do peróxido, né, gerando um radical nesse caso aqui, tá? Esse é um exemplo bem conhecido, e eu falei num vídeo anterior aí, acho que uns 3, 4 vídeos atrás, de quando se cura a resina poliéster, né? A resina poliéster, quando ela é curada, ocorre uma polimerização em cadeia do estireno, tá? E em radicais livres. E quando você faz a cura em temperatura alta, ocorre, por exemplo, uma decomposição desse tipo aqui, ou seja, o peróxido se decompõe em radicais e aí vai atacar o estireno lá, e juntamente com as duplas de resina epóxi, gerando reticulações por unir, digamos assim, cadeias de resina poliéster com moléculas de poliestireno, tá? Então, quando você faz em alta temperatura, é exatamente para quê? Para que haja a decomposição do peróxido, para que sejam gerados os radicais que são fundamentais para que a polimerização em cadeia aconteça e, portanto, a cura aconteça, tá? Agora, quando você usa composto de cobalto, né, lá na resina poliéster na hora da cura, você está possibilitando a cura acontecer na temperatura ambiente. Por quê? Porque essas reações de oxirredução, né, os iniciadores redox, eles decompõem, digamos assim, em temperatura baixa, tá? E é exatamente o exemplo que eu falei das borrachas fria e quente, que eu disse no vídeo anterior, né? Que a diferença da borracha quente é por quê? Porque precisava de temperatura alta para o peróxido se decompor em radicais. E no caso aqui, quando começou a utilizar iniciadores do tipo redox, a polimerização foi possível sem temperatura baixa e, portanto, gerou a tal borracha fria. E no caso aqui, né, eu dei o exemplo do composto de cobalto, né?
E quando você usa lá na cura da poliéster, é exatamente esse princípio aqui, ou seja, quando você usou octoato, naftenato de cobalto, além dos peróxidos, você pode curar na temperatura ambiente exatamente por quê? Porque os radicais são gerados em temperatura baixa porque lá existem metais que possibilitam isso, ok? Então é uma característica dos iniciadores redox, essa decomposição em temperatura baixa, tá? Em radicais. Aqui teria um outro exemplo de polimerização em que tem um iniciador do tipo redox, ou seja, aqui você vê a geração de um radical, né, a partir da presença de um composto, de um metal, né, que se oxida, né. E aqui no caso o detalhe é que é um composto inorgânico, né. Isso aqui pode ser interessante quando você tem um meio de polimerização, ou seja, um solvente de polimerização inorgânico como a água, tá? Ok. Bem, tendo falado aí de alguns exemplos de... Só um detalhezinho aqui que eu vou voltar rapidinho. Eu tinha colocado de maneira genérica aqui, né, um peróxido, né? E esse R pode ser qualquer. Aqui só para dizer que é um persulfato, tá? Só esse detalhe que eu queria acrescentar. Bom, beleza. Dei vários exemplos aí da primeira etapa da iniciação, né, que é o que? A decomposição do iniciador em radicais, né? Dei vários exemplos. Agora eu estou mostrando aqui a segunda etapa da iniciação, que é o que? A adição do monômero, né, do primeiro monômero ao radical gerado, tá? Então aqui, por exemplo, seria o caso do peróxido de benzoíla sem a eliminação do CO2, né? Então você vê aqui que no momento que o radical está lá no meio, existem monômeros ali ao redor, né? Vamos voltar de novo, né, ao cenário imaginário, digamos assim, né? Vamos pensar, vamos entrar no reator, digamos assim, mentalmente, né? Você está ali só observando. Então tem um reator que tem uma certa concentração muito menor, digamos assim, de iniciador comparado a monômero, e esses iniciadores estão se decompondo ao longo do tempo, tá? E normalmente, como eu falei, a decomposição ocorre ao longo do tempo, ou seja, existe uma distribuição de tempo de decomposição de iniciador, né? Então você começa a observar aqui e acolá alguns radicais sendo gerados. Aí o detalhe é o seguinte, como tem muito monômero ali ao redor, na hora que esse radical é gerado, rapidamente um monômero é adicionado a ele, né? Porque, como eu disse ainda há pouco, né, essa etapa é muito mais rápida do que a etapa de decomposição do iniciador, tá? Então, antes de dar uma continuidade, eu vou fazer um parênteses aqui, né, que isso pode, por exemplo, definir até o fato de uma polimerização ter uma distribuição de massa molar mais estreita ou mais larga, tá? O caso, por exemplo, da polimerização aniônica, que eu vou falar mais para frente, tem um tipo de polimerização chamada de polimerização viva, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, que o iniciador ele tende a se decompor muito rapidamente, né? Então é como se fosse assim, você tem lá o reator de novo, e aí na hora que você coloca o monômero e na hora que adiciona o iniciador, praticamente você não vê, né, por ser tão rápido, o iniciador já se decompôs totalmente em ânions, tá? E nesse caso, como todos os iniciadores já estão, digamos assim, ativos a ponto de formar polímero, né, então você vai ter mais ou menos uma distribuição igualitária, né, entre os monômeros em todos os centros ativos, de maneira que o polímero, no final, ele tende a ter moléculas de tamanhos bem parecidos e, portanto, a distribuição de massa molar bastante estreita, tá? Isso aí é uma coisa bem interessante. Obviamente que, nesse caso, você tem que fazer ter todo um cuidado para que não haja reação de transferência. Porque se tiver muita reação de transferência, as moléculas vão terminar com tamanhos diferentes, obviamente. Mas se não tiver reações de transferência, que é no caso de uma polimerização viva, isso justifica o fato desse tipo de polimerização gerar moléculas de tamanhos muito parecidos, ou seja, distribuições estreitas, tá ok? Essa é uma observaçãozinha que eu queria fazer. Beleza, vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, estamos lá dentro do reator observando, né? E aqui o primeiro monômero foi adicionado. Então, isso aqui é a segunda etapa da iniciação, tá? Embora, como eu disse, a etapa dominante é a decomposição do iniciador em radicais, tá? Então, resumindo isso, em termos de um linguajar, buscando mais uma teoria cinética, que eu vou
desenvolver na próxima aula, né? Então eu posso dizer que a iniciação, que está aqui o nome em cima, consiste em iniciador se decompondo em radicais e o monômero sendo adicionado ao radical formado na etapa anterior, tá? Formando aqui, digamos assim, um radical monomérico, tá? E cada um tem uma constante, digamos, de taxa, né, associada a essa etapa, né? E como eu falei, essa etapa aqui tende a ser a mais lenta na polimerização via radicais livres, ok? Ok, então, beleza. Falei da iniciação, falei de alguns exemplos de iniciadores, falei das formas de iniciação. Agora eu vou falar da propagação. O que é a propagação? É o crescimento da cadeia, né? É onde há o consumo, né, de monômeros, propriamente dito. Porque se a gente for parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver o quê? Que na iniciação há consumo de monômero, não há? Há sim, de 1 por cadeia, né? Por centro ativo, digamos assim. Então, cada centro ativo consome um monômero na iniciação. Sendo que na polimerização são consumidos N monômeros. Por quê? Porque é aí onde há o crescimento da cadeia propriamente dito, né? Então eu posso praticamente desprezar, né, esse consumo de monômero da iniciação, né, e dizer que o verdadeiro consumo de monômeros se dá na propagação. Tá? Então eu posso dizer que a variação de monômero do meio de polimerização é devido à propagação. Eu posso desprezar tranquilamente o consumo de monômero da iniciação porque só é 1 por centro ativo, tá? Eu posso dizer que o consumo de monômeros se dá na propagação. A propagação é o quê? É a polimerização propriamente dita, é o crescimento da cadeia propriamente dito, tá? Então, ele é representado aqui, como eu tinha mostrado aqui, né? Na hora que a iniciação terminou, porque foi a adição do primeiro monômero, agora vão ser adicionados N monômeros, né, a esse centro ativo aqui, tá? Então, ao final da adição desses N monômeros, a cadeia está aqui, né, representada, né, e ainda ativa, por quê? Porque não terminou. Se vem mais monômero ali, ele pode entrar, né? Tá ok? E aqueles detalhezinhos que eu tinha falado, né? Normalmente o grupo substituinte ele está no carbono do radical, né? E a adição do próximo monômero tende a obedecer àquela adição do tipo cabeça-cauda, né? Ou seja, a configuração cabeça-cauda, né? E eu posso, por fim, representar, né, a etapa de propagação como isso. Vamos lá, o radical monomérico, eu tinha mostrado aqui, né? Radical monomérico, ou seja, o radical da etapa de iniciação, ou seja, da segunda etapa de iniciação, né? Radical monomérico, vem um monômero, ele é adicionado. Ok, agora tem 2 monômeros, vem mais um. Agora tem X monômeros mais um. Por que eu coloquei isso aqui? Só para dizer e relembrar, né, uma coisa que eu disse num vídeo anterior aí, que a gente considera que, independente do tamanho da cadeia em crescimento, né, a velocidade, digamos assim, com que um próximo monômero entra, ela é independente do tamanho da cadeia em crescimento ali. Tá? Então a gente despreza, digamos assim, o efeito do tamanho da cadeia, né, na velocidade de crescimento da cadeia polimérica. Tá? Isso pode ter até alguma pequena diferença se a cadeia for bem pequenininha, mas logo ali, depois de poucos carbonos, a adição vai ser, digamos assim, numa mesma velocidade, seja a cadeia de tamanho intermediário, maior, tá? Então isso aí é só para lembrar isso aí que eu tinha dito no vídeo anterior, tá? Ok, a cadeia cresceu, agora vai chegar um ponto que as cadeias vão terminar, né? Ou seja, esse sítio ativo aí, ele vai ser desativado, tá? E como isso acontece? Na polimerização via radicais livres, 2 métodos tradicionais existem, que são a combinação e o desproporcionamento, tá? O que é a combinação? 2 centros, e antes de falar isso, né, a terminação, ela é, a partir dessas 2 formas que eu falei, né, ela é um evento que envolve sempre 2 cadeias, tá? Então, no caso da combinação, 2 radicais ali, né, poliméricos, né, se encontram e eles se combinam, porque ali tem um elétron desemparelhado associado a cada carbono ali, né, do centro ativo. Então, 2 elétrons emparelhados,
ao se juntarem ali, digamos assim, formam uma ligação covalente, né? E nesse caso, duas cadeias em crescimento vão resultar em uma cadeia só. A cada duas cadeias resulta em uma cadeia final. Tá? Então isso aí é a famosa combinação. É um dos tipos de terminação de polimerização via radicais livres. Tá? Também chamado de acoplamento. Tá? Uma outra possibilidade é quando esses dois centros ativos aí se encontram, né? Em vez de ter essa combinação, como eu acabei de dizer, existe, digamos assim, a doação de hidrogênio de uma cadeia para outra, né? E gerando uma dupla nessa que doou, né? E gerando uma ligação simples ali do hidrogênio que saiu da cadeia para outra. Tá? Eu vou mostrar isso mais claramente aqui. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, seriam, por exemplo, essa cauda aqui representa a cadeia, né? Cadeia em crescimento. Mostrei aqui o terminal dela ativo, né, com um pontinho representando o radical, e a outra cadeia aqui do mesmo jeito. Eu coloquei o X aqui, eu coloquei um CH3 aqui só para dar um detalhe a mais, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O hidrogênio saiu daqui e foi para cá. Então, vem um hidrogênio pontinho aqui, né, com um elétron desemparelhado aqui, pontinho, pontinho, reagiu, terminou, né? Está satisfeito eletronicamente. Agora, na hora que ele saiu aqui, ficou um elétron desemparelhado aqui, que com o outro elétron desemparelhado, eles formam uma dupla ligação. Portanto, esse tipo de terminação é chamado de desproporcionamento. Tá? E é um evento que envolve duas cadeias em crescimento e ao fim, continuam duas cadeias desativadas. Tá? Diferente da combinação, que é esse caso aqui, em que dois centros ativos, né, poliméricos, né, se encontram e os dois elétrons desemparelhados se acoplam aqui, formando a ligação covalente. Então, duas cadeias resultam em uma cadeia final, tá? Nesse evento de terminação por combinação. Tá? Voltando aqui, por que eu coloquei o CH3? Porque o CH3 aqui, ele poderia também doar um hidrogênio para cá e a dupla acontecer aqui, ó, entre esse carbono e esse. Se ele saísse aqui, ficaria um pontinho, né, é melhor mostrar aqui em cima. Né? Se ele saísse aqui, o hidrogênio viria para cá, formaria aqui um CH, né? Portanto, satisfeito eletronicamente, do mesmo jeito que está aqui, e aqui teria um pontinho associado a esse carbono, que com um pontinho do centro ativo, né? Ou seja, dois elétrons desemparelhados, geraria uma dupla ligação aqui. Né? Então, eu coloquei isso aqui intencionalmente para mostrar que isso aí é um dos fatores que define ter mais ou menos, por exemplo, percentual de combinação ou desproporcionamento. Então, o fato de ter um maior número de hidrogênio disponíveis, né, nesses carbonos aqui, isso faz com que tenda a aumentar a quantidade de desproporcionamento, né, de terminação por desproporcionamento. Tá? Então, no caso aqui, ó, teria 3 hidrogênios, 4, 5. Teriam 5 hidrogênios. Né? Diferente que se tivesse só um hidrogênio aqui, não teria sentido, né, associado a esse carbono. Esse hidrogênio não poderia sair daqui para cá, né, porque já está com o radical aqui. Esses dois radicais não tem como. Né? Então, é sempre nesse carbono vizinho ao carbono que está com o radical. Tá? Então, no caso aqui, se tivesse um hidrogênio, teriam menos hidrogênios disponíveis. Então, nesse caso em particular aqui, eu não sei, vamos dizer que o X não tem hidrogênio, né? Então, no caso aqui, seriam 5 hidrogênios disponíveis. Tá? Então, o fato de ter mais átomos de hidrogênio disponíveis, isso ajuda para que aumente o percentual de terminação por desproporcionamento. Tá? Uma outra coisa que ajuda a maior quantidade de terminação por desproporcionamento é o tamanho desses grupos laterais aqui. Tá? Então, quanto maior, né, maior impedimento estérico e mais difícil vai ser eles se combinarem aqui. Né? Então, para a combinação acontecer, quanto menos impedido for essa região, melhor. Né? Então, no caso aqui, isso seria ter grupos menores aumenta a quantidade de terminação por combinação. Tá? No final das contas, o que os caras sabem? Os caras sabem que as duas tendem a acontecer, né, num certo percentual,
e aumentando de acordo com o que eu falei, né? Sítios mais impedidos dificultam a combinação e sítios com muito hidrogênio favorecem o desproporcionamento, né? Certo? E observa-se também que quando a temperatura é aumentada, tende-se a aumentar, por exemplo, a quantidade de terminação por combinação se ela for difícil acontecer numa temperatura mais baixa. Tá? Então, você dando mais energia ali para o meio, pode ser que aumente o número de terminações por combinação, mesmo que a princípio seja difícil porque é um impedimento estérico. Eu falei só impedimento estérico, mas pode ser também devido a uma repulsão, ou seja, um grupo eletronegativo ali que tende a repelir o outro lateralmente, né? Também isso aí é um fator que pode dificultar, ou seja, uma repulsão eletrônica, digamos assim, tá? Repulsão elétrica. Ok? Então, eu posso resumir aqui que a terminação, né? Aqui, ó, uma cadeia com outra cadeia, as duas ativas, né, representadas pelo radicalzinho aqui, ao terminar por combinação, gera uma cadeia só, né, com X mais Y monômeros, né? E uma terminação por desproporcionamento, você tem uma cadeia com X monômeros, outra com Y, termina com X e Y, né? Sendo que duas cadeias, né? Aqui tinha X, continuou com X, aqui tinha Y, terminou com Y, porque nesse caso aqui houve apenas uma troca de hidrogênios ali entre as cadeias, tá? Um exemplo que sempre é falado, por exemplo, o PMMA, ele acaba tendo um CH3, daquele ali que eu mostrei agora há pouco, né? Vou voltar para ele. O PMMA tem esse CH3 aqui, e tem um grupo, né, que é um éster lateral, né, que é o grupo acrilato, né? E nesse caso ele tem 5 hidrogênios disponíveis ali, e isso faz com que o PMMA tenha uma alta quantidade de desproporcionamento, tá? Além de ter 2 grupos volumosos aqui que também dificultam a combinação, tá? Agora os caras, como eu tinha falado, né, sempre detectam um certo percentual, né, de combinação e desproporcionamento em vários polímeros, tá? Então, em vários polímeros, na verdade, acabam tendo os 2 mecanismos, que pode predominar de acordo com isso que eu acabei de dizer aí, né? Certas coisas vão facilitar isso aí acontecer. E por fim, eu queria mostrar, né, aqui mais um detalhezinho, né, é o fato de que quando a terminação por combinação acontece, e levando em conta que o grupo substituinte tende sempre a estar naquele carbono ativo, né, no carbono que está com o radical, é gerado um sítio cabeça a cabeça obrigatoriamente, tá? Então, sempre que houver a terminação por combinação, há a geração de um sítio cabeça a cabeça, né? E por fim mesmo, agora é por fim mesmo, tá? Se a gente observar aqui, lá na extremidade aqui da esquerda, teria um resíduo de iniciador, né? Como eu tinha mostrado aqui, ó, o resíduo iniciador, a cadeia foi crescendo, crescendo, mas ele continuou lá. Se a gente voltar para cá, existe um resíduo iniciador aqui, e na terminação por desproporcionamento, em uma das extremidades não vai ter resíduo de iniciador, só vai ter em uma das extremidades, nessa cadeia desse lado e nessa cadeia desse lado. Na terminação por combinação, a cadeia final ela vai ter resíduo de iniciador nas duas extremidades, aqui e aqui, tá? Então eu quis fazer esse vídeo aí pensando nas 3 etapas tradicionais, mas a gente não pode esquecer que existe a transferência de cadeia. E ela pode ser fundamental, inclusive um controlador muito importante de massa molar, né? Então, de repente, uma cadeia ela pode transferir para outra cadeia o centro ativo, ela pode transferir para outra parte dela mesma, ela pode transferir para um solvente, para um monômero, tá? Ela pode transferir para um agente de transferência colocado intencionalmente. Isso tudo eu vou explicar num vídeo posterior, tá? Talvez no próximo ou no segundo daqui para frente, tá? Então, gente, era isso aí que eu queria falar hoje. A próxima aula, com certeza, eu vou começar a falar das equações cinéticas da polimerização via radicais livres, tá? E aí uma boa noite para todo mundo.